É uma satisfação imensa estarmos aqui reunidos para tratar desses assuntos tão palpitantes como é a teosofia. E a propósito deste livro, Isis sem Véu, da senhora Helena Blavatsky, a gente, quando contempla uma obra dessas, a gente sente a nossa incapacidade de fazer um estudo verdadeiro desse trabalho. E o que podemos fazer aqui fazendo pequenos extratos de alguns parágrafos e tentando trazer à baila ou fazer alguma pequena discussão sobre uma portentosa obra como essa, que, a propósito, segundo foi registrado, a primeira edição, que ocorreu em 1877, teve 1.000 exemplares. E nos primeiros 10 dias, essa obra foi esgotada. Isso realmente dá conta da importância que aquele público intelectual emprestava a esses assuntos. Mas, antes da gente abordar, eu queria fazer um pequeno extrato da biografia de Paracelso, que é uma pessoa que vai ser tocada aqui na introdução desse trabalho. E Paracelso é uma pessoa relativamente conhecida nos âmbitos ocultistas. E quem foi Paracelso? É o pseudônimo adotado pelo maior ocultista medieval, de nome Felipe Bombast Teofrasto de Hohenheim, nascido em Zurique em 1493. Foi o mais hábil médico de seu tempo e o mais renomado pela cura de quase todas as doenças, através da virtude de talismãs que ele mesmo preparava. Jamais teve um amigo. Seus maiores adversários eram os eclesiásticos e seus partidários, que o acusavam de pacto com o demônio. Muito do que disse ou escreveu se revelou profético. Era um clarividente de grandes faculdades, um ilustrado e erudito filósofo, um alquimista eminente. A química deve-lhe a descoberta do gás nitrogênio. Infelizmente, consta que morreu assassinado por um desconhecido aos 48 anos de idade. Bom, esse é um resumo rápido de quem foi Paracelso, que, aliás, consta no próprio dicionário, ou melhor, nesse registro glossário teosófico da senhora Blavatsky. Muito bem. Desde os tempos medievais, o famoso médico e ocultista Paracelso escreveu várias obras importantes e com luminosas ideias sobre as propriedades ocultas do ímã, ao qual relaciona um remédio chamado Magistério Magnetis. A gente fica pensando como é que um remédio pode ser extraído de algo magnético ou do ímã. Bom, também demonstra que há no homem uma, entre aspas, força sideral, fecha aspas, oculta, emanação das estrelas e corpos celestes, de que se compõe o próprio homem. A forma espiritual do homem, que ele denominava espírito astral. Essa identidade de essência, que podemos chamar de espírito da matéria cometária, está sempre em relação direta com os astros, de onde foi extraída, e, portanto, existe relação mútua com o ser humano, pois ambos têm propriedades magnéticas. A gente acha incrível como é que uma pessoa, naqueles tempos antiquíssimos, do período medieval,
ele fazia afirmações dessa natureza. Aí ele continua: a composição idêntica da Terra e de todos os outros corpos planetários, bem como do corpo terrestre do homem, constitui a ideia fundamental de sua filosofia. Ele diz: o corpo provém dos elementos e o espírito astral dos astros. O homem come e bebe dos elementos para o sustento do seu sangue e de sua carne, mas dos astros vem o sustento do intelecto e os pensamentos de sua alma. Dos elementos conhecidos que compõem o corpo do homem, já foram descobertos no Sol o hidrogênio. Isso são palavras da senhora Blavatsky no livro Isis Sem Véu. O hidrogênio, o sódio, o cálcio, o magnésio e o ferro. Nas centenas de astros observados, perduram condições similares. Ou seja, isso é uma constatação moderna que se faz com a análise espectral. Ou seja, quando foi inventado o espectroscópio, os astros emitem uma luz que pode ser submetida a esse equipamento e a análise espectral revela os elementos químicos que compõem os astros. No entanto, a seu tempo, Paracelso foi ridicularizado pela comunidade científica, médicos e astrônomos, por sua teoria de os homens e os astros serem compostos de substâncias semelhantes. Deve-se ter em conta, em mente também, que Paracelso foi o descobridor do hidrogênio e que ele conhecia todas as suas propriedades e a sua composição muito tempo antes que qualquer um dos acadêmicos ortodoxos suspeitasse de sua existência. Ele estudara astrologia e astronomia e se afirmou que o homem está em afinidade direta com os astros. É porque sabia muito bem de que estava falando. Isso aí são palavras da senhora Blavatsky. Então, nós vemos que realmente essas pessoas, esses seres que se destacavam no passado, no campo, inclusive, da saúde, eles tinham uma sensibilidade diferente. Ou seja, eu admito que eram pessoas clarividentes e que realmente gozavam de poderes especiais. Ou seja, eles eram pessoas que tinham acesso a esses fenômenos psicofísicos, né, em sua própria natureza. E, posteriormente, cerca de 200 anos mais tarde, em 1775, mais precisamente, Anton Mesmer trouxe para a França essa ciência da Alemanha. Os ditos imortais da Academia de Ciências, em Paris, deram as costas ao magnetismo e ao mesmerismo e aos grandes mistérios da natureza dos mundos psíquico e físico. E aí foi criada uma grande comissão sob as ordens de Luís XVI, isso para examinar esses trabalhos de Mesmer, né? Que ele fazia curas milagrosas lá com um recipiente que tinha barras de ferro imantado, tinha vidro moído, tinha limalhas de ferro e uma mistura lá que ninguém sabia exatamente o que era, mas ele submetia as pessoas àquele tratamento e, milagrosamente, muitas pessoas ficavam recuperadas lá de seus males, né? E foi criada uma grande comissão, como se falou, sob as ordens de Luís XVI, e o relatório final foi um golpe mortal para a nova ciência.
distribuído ostensivamente nas instituições e escolas, desagradou profundamente aristocratas e comerciantes ricos que patrocinaram Mesmer e testemunhavam suas curas. Mas houve alguma resistência. Um acadêmico de elevado nível, Antônio de Jussieu, publicou um antirrelatório com boa argumentação, também apoiado pelo médico da corte, chamado Deslon, provocando muita discussão, e até uma obra de grande erudição foi publicada na época, chamada Pesquisas e Dúvidas sobre o Magnetismo Animal, de Torré. Foi editada trazendo ao público fenômenos magnéticos ocorridos em diversas nações, desde a mais remota antiguidade. Entre as 27 proposições apresentadas por Mesmer em 1775, destaca-se. Mas antes eu vou dar uma pequena lembrada aqui sobre a biografia do próprio Mesmer. O nome dele era Frederico Antônio Mesmer, famoso médico que redescobriu e aplicou praticamente ao homem aquele fluido magnético que foi designado por magnetismo animal. E, desde então, mesmerismo foi designado por isso. Nasceu em Schwaben, em 1734, e morreu em 1815. Era membro iniciado da fraternidade dos Fratres Lúcis, Irmãos da Luz, e de Luxor, o ramo egípcio desta organização. Diz-se que o Conselho de Luxor elegeu segundo as ordens da Grande Fraternidade para atuar no século XVIII, para instruir na ciência oculta parte das nações ocidentais. Mesmer fundou a Ordem da Harmonia Universal em 1783, na qual ensinava-se abertamente apenas o magnetismo animal. E, reservadamente, expunham-se as doutrinas de Hipócrates, os templos de cura e muitas outras ciências ocultas. O mesmerismo, que em outros tempos foi objeto de grossa zombaria, é modernamente aceito pela ciência oficial sob o nome de hipnotismo. Agora, vamos ver quais eram as proposições principais de Mesmer, entre as 27 apresentadas em 1775. Ele dizia que há uma influência mútua entre os corpos celestiais, a Terra e os corpos vivos. Quando a gente vê o confronto com a biografia, a gente vê que ele era um iniciado, era uma pessoa que conhecia essas ciências ocultas profundamente. Então, para fazer uma afirmação desse tipo, era preciso que tivesse uma clarividência, algo assim, que fosse esse poder que o habilitasse a isso, né? E ele também dizia que um fluido universalmente disperso e contínuo, de maneira a não admitir vácuo, cuja sutileza está aquém de toda comparação e que, por sua própria natureza, é capaz de receber, propagar e comunicar todas as impressões do movimento e constitui o veículo dessa influência. Esta ação recíproca está sujeita a leis mecânicas ainda desconhecidas. Desta ação resultam efeitos alternados, que podem ser considerados como um fluxo e um refluxo. É tudo sobre essa ação magnética entre os astros e entre os corpos dos seres, né? É por esta operação, a mais universal das que a natureza nos apresenta, que as relações
de atividade ocorre entre os corpos celestiais, a Terra e suas partes constituintes. Ainda duas outras que os modernos cientistas deveriam conhecer. Isso fala a senhora Blavatsky. As propriedades da matéria e do corpo organizado dependem desta operação. O corpo animal experimenta os efeitos alternados desse agente e insinuando-se na substância dos nervos que ele os afeta imediatamente. Então, ele fazia uma correlação profunda entre os astros, essa energia magnética, e essa possibilidade dessa sintonia com os corpos humanos, e, mediante lá as suas práticas e os seus aparelhos que ele usava, ele conseguia curar doenças, porque a finalidade disso tudo era curar doenças. E a gente vê que a medicina, mesmo nesses tempos já de 1875, também ainda estava engateando, né? Os experimentos de Mesmer foram bastante aperfeiçoados pelo Marquês de Puigdemont, que dispensou os aparelhos e efetuou curas notáveis. Você vê que aí já é uma inter-relação apenas mental da energia entre os próprios seres, ou seja, entre o curador e o paciente, né? Dados a público, estes fatos fizeram com que muitos homens cultos estimulassem a nova pesquisa pela Academia de Medicina. Foi dito que, na ciência, nenhuma decisão é absoluta e irrevogável, introduzindo questionamentos ao relatório anterior. Isso lá na Academia Médica lá de Paris. O que dizem a respeito do magnetismo como um remédio secreto foi dito muitas vezes pelos mais respeitáveis escritores sobre o moderno espiritismo, como seja, é tarefa da academia, isso é a própria discussão lá entre eles, os cientistas. É tarefa da academia estudá-lo, submetê-lo a provas. Finalmente, retirar o seu uso e a sua prática das pessoas estranhas à arte, que abusam dos meios que ele fornece e fazem dele um objeto de lucro e especulação. Quer dizer, no meio disso tudo, sempre havia os aproveitadores, como existe até hoje, né? Aqueles que só querem tirar proveito pessoal dessas questões. Passados 5 anos, o novo relatório inclui uma grande quantidade de fatos e fenômenos, classificados em 34 parágrafos diferentes, entre os quais, isso já é a constatação lá da academia, nem o contato das mãos, as fricções, nem os passes são absolutamente necessários, pois, em muitos casos, a vontade e a fixidez no olhar foram suficientes para produzir fenômenos magnéticos, mesmo sem o conhecimento do magnetizado. Os fenômenos terapêuticos atestados dependem apenas do magnetismo e não são reproduzidos sem ele. O estado de sonambulismo existe e ocasiona o desenvolvimento de novas faculdades que têm recebido o nome de clarividência, intuição e previsão interna. Isso referindo-se aos pacientes, porque quando o paciente está induzido a esse sonambulismo, ele adquire capacidades impensáveis, ou seja, fazem testes escondendo objetos ou colocando nomes assim escritos em lugares que ele não poderia saber onde, ele faz uma leitura à distância, descobre os objetos ocultos, é um negócio impressionante. Encontrou-se em dois sonâmbulos o poder de antever atos mais ou menos complicados do organismo. Um deles anunciou com antecipação de muitos meses o dia
a hora e o minuto em que ataques epilépticos ocorreriam e reincidiriam. Quer dizer, olha, previu um dia, hora e minuto, né? Outro declarou o momento da cura. As previsões realizaram-se com exatidão notável. Isso estava submetido a um número apreciável de cientistas que acompanhavam todas essas experiências, né? Então, esse relatório já foi mais favorável, mas nisso aí passaram-se 5 anos, e aí o prejuízo lá para o mesmo deve ter sido grande, né? Que, aliás, ele foi muito perseguido, ele teve até que ir embora de lá mais tarde, né? Há duas espécies de magnetização. A primeira é puramente animal, a outra é transcendente e depende da vontade do magnetizador e de seu conhecimento, bem como do grau de espiritualidade do paciente e sua capacidade de receber as impressões da luz astral. A clarividência depende mais da primeira que da segunda. Contudo, se o paciente estiver submetido ao poder de um mesmerizador habilitado e competente, a luz astral estará acessível ao escrutínio de seus registros mais secretos, pois se ela é um livro que sempre está fechado, aqueles que veem e nada percebem, está sempre aberto àquele que quer vê-lo aberto. Então, tudo isso é uma constatação que as pessoas de boa vontade até hoje fazem nos ambientes adequados ou quando existe essa proposta de averiguação honesta de esses fenômenos, né? E aí, continuando, ele guarda um registro inalterado de tudo que foi, que é ou que será. Os mínimos atos de nossa vida estão impressos nele, e mesmo os nossos pensamentos estão fotografados em suas páginas eternas. Ou seja, é essa dimensão que a senhora Blavatsky classifica como luz astral. A propósito, esse próprio livro, Isis Sem Véu, se a gente pensar muito bem, ela fez essa afirmação de que copiou tudo isso da luz astral. Ou seja, os mestres de sabedoria proporcionavam a ela toda essa leitura e ela, com a sensibilidade que tinha de acessar essas dimensões, ela simplesmente copiava. Agora, eu diria, quando a gente vê a quantidade do material nesse, é só alguns parágrafos que foram separados, mas o livro original é bem completo e até complexo, porque há uma série de afirmações paralelas que ela remete a vários autores discutindo muitas obras publicadas que ninguém nunca quase ouviu falar, nem o nome dos autores, nem os títulos das obras, que normalmente é em latim, ou então em idiomas medievais, antigos. Quer dizer, é uma coisa que uma pessoa comum, em situação normal, não tem acesso, muito menos a própria senhora Blavatsky, que não dispunha de uma biblioteca particular onde ela pudesse consultar. Naquele tempo, não é como agora, que a gente, com a internet, bota lá no senhor Google e ele dá tudo de graça para todo mundo, né? Então, a senhora Blavatsky, afirma nesse livro aí que os mínimos atos de nossa vida estão expressos nessa dimensão, né? E mesmo os nossos pensamentos estão fotografados em suas páginas eternas, ou seja, nessa dimensão invisível da luz astral, ou que também é chamado de registros acásticos, né? Que é uma dimensão desses planos sutis, porque até nos estudos teosóficos se diz que existem 7 subplanos. Então, no subplano compatível, existe justamente esse local onde existem esses registros, que é o registro
de todo o nosso histórico pessoal e de todas as coisas que ocorrem no universo. Quer dizer, isso está disponível. Agora, para quem justamente tiver essa possibilidade, né? E aí, continuando, é nas páginas indestrutíveis da luz astral que está estampada a impressão de todo o pensamento que arquitetamos e de todo ato praticado. E os eventos futuros, efeitos de causas há muito esquecidas, já estão ali delineados como uma pintura vívida. O olho do vidente e do profeta podem enxergar. Isso é a afirmação da senhora Blavatsky, pela conclusão que ela vai chegando, examinando todos esses aspectos delineados aí por esses precursores, né, que faziam essas experiências, que, no fundo, aquilo que eles podiam constatar era apenas como se fosse uma introdução a essas dimensões mais sutis, né? O lampejo de memória, que, segundo se diz, mostra ao homem prestes a se afogar cenas há muito esquecidas de sua vida mortal, assim como a paisagem revelada ao viajante por clarões intermitentes de relâmpagos, não passa do vislumbre repentino que a alma atormentada tem das silenciosas galerias onde sua história está pintada com cores imperecíveis. Aliás, o irmão Edivaldo já chegou a relatar, em algum momento, que ele teve um momento da vida dele lá, onde ele quase morreu afogado, e naquele momento ele disse que na cabeça dele passou assim aquela imagem completa da vida dele, tudo em detalhes, em frações de segundo. Ele sentiu aquela potencialidade daquela memória, mas, de qualquer maneira, alguém lá o socorreu e ele pôde se safar. É muito comum nesses acontecimentos, assim, nesses fenômenos, né, de quase morte. Existem até relatos especializados, já livros que foram lançados contando esse aspecto, né? E, aliás, até se diz, até no próprio livro comenta que muitas pessoas fazem uma correlação com essas imagens, com esses fenômenos de quase morte, que aquilo seria um acesso também a coisas de reencarnações passadas, mas a senhora Blavatsky, que ela aqui adverte que não se trata disso, que é simplesmente os registros pertinentes a essa encarnação. Na tranquilidade das horas noturnas, quando, pelo sono, o nosso corpo elementar repousa, a forma astral se liberta, peregrinando pelos mundos visível e invisível. No sono, diz Paracelso, o corpo astral, a alma, está liberta, voa para os seus pais, quer dizer, os pais que ele refere-se aos astros, né? E conversa com as estrelas. Quanto mais débil esteja o corpo físico, mais vívida será a memória anímica e maior liberdade gozará o espírito. Depois de profundo e repousado sono, sem sonhos, o homem retorna ao estado de vigília, não conservando nenhuma recordação de sua existência noturna, mas em seu cérebro estão gravadas, embora latentes, as cenas e paisagens de sua peregrinação no corpo astral. Dizem até que, muitas vezes, essas cenas ficam gravadas dessas dimensões do próprio astral, ou seja, enquanto o corpo, durante o sono, está visitando essas regiões do mundo astral, quando se acorda, evidentemente, não se tem a informação ou não se tem a capacidade de recuperá-la. Agora,
Na parte de quase morte, quando se tem essa perspectiva de alcance de toda a existência, dizem que essas imagens também que a pessoa obteve por esses desdobramentos no corpo astral, tudo isso está presente como a experiência do próprio ego nessas dimensões superiores. A propósito, aqui no Brasil mesmo, existem estudos profundos sobre essa questão desses desdobramentos no corpo astral. Há um tempo atrás, digamos assim, há uns 30 anos, teve aqui no antigo centro de convenções, uma feira esotérica. E nessa feira eu conheci aquele famoso médium chamado Valdo Vieira. Eu acho que muita gente já ouviu falar ou já leu alguma coisa de Valdo Vieira. No início da vida dele, ele até formou uma parceria com Chico Xavier e escreveu um livro, ou até vários livros, mas eu me lembro especificamente de um, que era Nos Caminhos da Luz, algo desse tipo. Quer dizer, era feito em parceria, cada um fazia um capítulo. Valdo Vieira um, Chico Xavier outro. Aí depois o livro ficava assim bem concatenado, eu até me impressionei. Aliás, o título é A Caminho da Luz. Naquela época, eu lia muito a literatura espírita e eu fiquei impressionado com aquilo, uma vez que estava sendo escrito. Os dois até nem estavam próximos na ocasião, cada um fazia o seu trabalho separadamente. Agora, depois, Valdo Vieira, ele se separou, ele saiu da parceria, ele não queria, porque ele achava que Chico Xavier levava o espiritismo exacerbando muito o lado religioso. E ele não gostava disso. Ele dizia que ele queria fazer uma pesquisa científica. Ele se interessava por essa parte, que ele queria conhecer, uma vez que ele também tinha uma formação científica aprofundada, que ele se formou em médico e também em dentista. E aí ele tinha aquela mentalidade científica. E, para minha surpresa, nessa feira esotérica que eu encontro lá, Valdo Vieira, né? Eu até conversei com ele lá e tal. Ele tinha lançado um livro justamente sobre esse desdobramento astral. Era um exemplar assim, muito grosso assim. Pelo que eu abri assim, examinei, era um livro assim muito complexo. E ele estava lá sendo entrevistado, muita gente lá conversando com ele e tal. Depois eu procurei me inteirar. Atualmente, ele criou praticamente um complexo de estudos lá em Foz do Iguaçu, e tem lá quase como se fosse uma academia lá que ele criou de estudiosos dessas realidades suprafísicas, com muito volume, inclusive uma enciclopédia que ele trabalhou lá em conjunto, porque ele faleceu já tem uns 4 anos, mas ele deixou uma porção de seguidores, e esse complexo ainda existe lá em Foz do Iguaçu. Olha, e é um trabalho muito completo sobre essas questões, principalmente do mundo astral, sabe? É um negócio muito interessante. Muito bem, dando sequência aqui. Segundo os enunciados cabalísticos, o futuro existe na luz astral como embrião, assim como o presente existe como embrião no passado. O homem pode agir segundo sua vontade, mas a maneira como agirá já é conhecida desde sempre. Não em termos de fatalismo ou destino, mas simplesmente de acordo com o princípio da harmonia universal e imutável. Assim como se pode prever que, quando uma nota musical é tocada, suas vibrações não se transformarão em outra. Além disso, a eternidade não tem passado nem futuro, apenas presente. Isso aqui é uma afirmação da senhora Blavatsky, analisando essa fenomenologia,
e deixa a gente realmente assim numa situação, porque muitas vezes a gente fica querendo saber o futuro, fazer previsões, etc., ou se nós estamos submetidos a um destino inexorável. Mas esse entrelaçamento kármico, essas leis profundas que nos governam, não são para ser assimiladas assim pelo nosso cérebro físico, porque isso aí envolve questões completamente desconhecidas para nós e leis que não são assimiláveis pela nossa consciência cerebral. Então, a gente não vai obter a resposta, porque fica parecendo que existe um fatalismo de vida, que todo mundo vai cumprir um destino, mas o destino já é uma coisa que nós mesmos construímos segundo a nossa própria vontade. E essa construção já é feita pelas ações que praticamos no passado. Aí vem aquela história de que cada um colhe o que planta. Aí fica nessa questão que a gente não pode obter uma resposta cerebral e plena para isso, né? E aí, continuando, do mesmo modo que o espaço ilimitado, no sentido estritamente literal, não tem pontos distantes ou próximos. Vejam só, eu, quando era criança, a coisa que eu mais pensava e que me deixava assim muito querendo ter uma resposta era sobre o espaço, mas não é os astros em si, não. Eu ficava pensando no espaço mesmo, porque eu ficava buscando na minha cabeça o que é que podia limitar o espaço, porque eu não conseguia, eu via o espaço como um infinito, uma coisa que não tem fim, porque eu, nas minhas nos meus pensamentos, eu não conseguia, lá naquelas divagações, encontrar algo que pudesse limitar o espaço. E aquilo me causava muito desconforto, porque eu achava que tudo devia ter um fim, e o espaço não tinha fim. Eu ficava assim, encabulado com aquilo ali. E aí, a senhora Blavatsky faz aqui essa afirmação que, de fato, se a gente pensar bem, né, não existe essa questão da finitude para o espaço, né? Do mesmo modo que o espaço ilimitado, no sentido estritamente, já falou, né? Nossos, nossas concepções presas às estreitas áreas de nossa experiência tentam atribuir, se não um fim, pelo menos um começo ao tempo e ao espaço. Mas nem começo nem fim existem realmente, pois, do contrário, o tempo não seria eterno e o espaço não seria ilimitado. O passado não existe mais que o futuro, como dito. Somente nossas lembranças sobrevivem e elas não passam de vislumbres que captamos dos reflexos do passado nas correntes da luz astral. Da mesma forma que o psicometrista as capta das emanações astrais do objeto que examina. Aqui ela fala do psicometrista. Então, nós vemos na literatura que o psicometrista ou o psicômetra é uma pessoa que tem sensibilidade para sentir. Por exemplo, é apresentada para ele um objeto, uma joia, qualquer coisa, e ele, mediante ali o exame daquilo nas suas mãos ou qualquer coisa assim, ele vai captar as cenas que compatibilizam aquela onde aquele objeto esteve e construir até uma história referente aquele objeto dentro do entorno dele, e, inclusive, descobrindo pessoas, ou situações, emoções, olfatos, tudo relacionado, porque é como se esses registros acásticos estivessem presentes ali também, no próprio objeto. É uma coisa assim que, para a nossa
consciência imediata, a gente não tem a resposta adequada para isso. Aí, continuando, os filósofos, especialmente os iniciados nos mistérios, sustentavam que a alma astral é o duplo impalpável da forma externa grosseira, o corpo. É o chamado perispírito dos kardecistas e a forma espírito dos espiritualistas. Acima desse duplo interior, plana o espírito divino, iluminando como os raios tépidos do sol iluminam a terra, frutificando o germe e chamando à vivificação espiritual as qualidades nele latentes. Isso aí são palavras da senhora Blavatsky, examinando todos esses mistérios, né? O perispírito astral está contido e confinado no corpo físico, como o éter numa garrafa, ou o magnetismo num ferro magnetizado. Ele é um centro e um motor de força, alimentado pelo suprimento universal de energia e movido pelas mesmas leis gerais que permeiam toda a natureza e geram todos os fenômenos cósmicos. Sua atividade inerente causa as incessantes operações físicas do organismo animal e, por fim, resulta na destruição deste, pelo uso contínuo e progressiva perda. Ele é o prisioneiro, não o ocupante voluntário do corpo. Sofre tamanha atração da força universal externa que acaba por escapar de seu invólucro após esgotá-lo. Quanto mais forte, grosseiro e material for o invólucro, mais longo será o prazo de seu confinamento. Ou seja, no fundo é a nossa história em relação ao fenômeno de vida e morte aqui no próprio corpo físico. E a persistência da vida nesses corpos sutis. Algumas pessoas nascem com organização tão excepcionais que a porta que isola outras da comunicação com o mundo da luz astral pode ser facilmente destrancada e aberta, e suas almas conseguem vê-lo ou mesmo visitá-lo e voltar. Aqueles que fazem isso conscientemente, por vontade própria, são chamados de mágicos, hierofantes, videntes, adeptos. Aqueles que são induzidos a fazê-lo por meio do fluido, do mesmerizador ou de, entre aspas, espíritos, são médiuns. A alma astral, uma vez rompida as barreiras, é tão poderosamente atraída pelo imã astral universal que às vezes se ergue com seu invólucro no ar e ali o mantém suspenso, até que a gravidade da matéria retome sua supremacia e o corpo desça de novo para a Terra. Toda manifestação objetiva, seja o movimento de um membro vivo ou de algum corpo inorgânico, exige duas condições: vontade e força e matéria, ou aquilo que torna o objeto visível aos nossos olhos. Por seu turno, essas forças são dirigidas, ou antes obscurecidas, pela inteligência divina, que os homens deixam tão cuidadosamente de lado, mas sem a qual nem o rastejar do menor dos vermes poderia ocorrer. Podem até qualificá-las como leis cósmicas, imutáveis e constantes, mas, por trás delas, devemos procurar a causa inteligente que, depois de criá-las,
e pô-las em movimento, infundiu-lhes a essência de sua própria consciência. Quer a chamemos de causa primeira, vontade universal, ou Deus, ela é sempre dotada de inteligência. Então, esse mistério da vida, ele não pode ser explorado simplesmente pela nossa consciência física, né? Como nós, infelizmente, é a única maneira, às vezes, que temos assim imediatamente. Ou seja, quando queremos obter resposta para essas questões, sempre procuramos dentro da filosofia tradicional, dentro desses meios que a gente procura, inclusive trazendo tudo para um lado físico, até nos fenômenos espíritas mesmo, quando se exigia a materialização, né? Que seria como que a prova da existência disso tudo, mas isso, no fundo, não passa até de uma deformação dessas realidades sutis, né? E a senhora Blavatsky, ela procura trazer a coisa para dentro de um panorama assim, filosófico e traz até uma maneira agradável de ser focalizada e de uma maneira que fica assim até mais poética para a gente observar. As profecias são emitidas de duas maneiras: conscientemente por magos capazes de ver a luz astral ou inconscientemente por aqueles que agem sob a chamada inspiração. A esta última classe pertencem os profetas bíblicos e os modernos videntes em transe. Platão conhecia bem esse fato e dizia dos profetas: nenhum homem, quando lúcido em seus sentidos, alcança a verdade e a inspiração profética. Mas é necessário para isso que sua mente se ache possuída por algum espírito, e assim não se deve chamá-lo de profeta, senão transmissor de visões e profecias. Então, meus irmãos, essa discussão, essa coisa, a gente não pode, filosoficamente, assim, dentro de uma análise mais imediata, ter uma resposta plena para tudo isso, porque fica difícil, ou nós estaremos fazendo uma pesquisa que não terá finalidade prática, né? Ou seja, o nosso cérebro, a nossa consciência física é incapaz de trazer. Aí só nessas condições que esses grandes seres, né, apresentavam, por serem já clarividentes e dominarem certos segredos que praticamente a humanidade ainda está em situações muito primárias, né? E aí, continuando, ainda no capítulo 6, que, por sinal, eu vou ficar até devendo essa parte que diz respeito a elementos elementais e elementares. Não está coincidindo essa temática com os capítulos relacionados, entendeu? Eu tenho a impressão que houve ali um descompasso em relação, talvez, ao método que foi sintetizado, eu não sei. Mas, pelo que eu examinei no primeiro volume, que vai até o número dos capítulos 8, não apareceu essa temática, né? Dos elementais e elementares. Mas aí, dando continuidade, estudiosos da sabedoria antiga acreditavam nas doutrinas como alquimia, cabala, caldaico-judaica, sistemas esotéricos de Pitágoras, filósofos platônicos posteriores e teurgistas. Agora, vamos ver aqui, eu fiz uma anotação à parte aqui sobre teurgia, que eu também não me lembrava mais do que se tratava. Então, eu fiz aqui com base no glossário teosófico, teurgia, do grego teurgia, uma comunicação com os anjos e espíritos planetários, os deuses da luz e os meios de atraí-los para a Terra.
O conhecimento do significado interno das hierarquias de tais espíritos e a pureza de vida são os únicos meios capazes de conduzir à aquisição dos poderes necessários para tal comunicação. Olha, aqui se fala em comunicação com os anjos e espíritos planetários. Então, isso aqui é uma coisa assim muito profunda. Para se atingir uma meta tão sublime, o aspirante deve ser absolutamente digno, puro e desinteressado. Aí tem um adendo. A prática da teurgia é muito pouco conveniente e até perigosa na atualidade. O mundo está muito corrompido para praticar aquilo que só homens tão santos e sábios quanto Amônio, Plotino, Porfírio e Jâmblico, os mais instruídos de todos os teurgistas, podiam tentar com máxima responsabilidade. Isso aqui é a nota da senhora Blavatsky, né? Então, a gente vê que não é uma coisa fácil. Aí eu até me lembrei que naquela comunidade que existe, eu não sei se é na Irlanda, é por ali, chamada Findhorn, alguém aqui da sociedade já esteve por lá. Eu não me lembro se foi a Cristina Vale ou alguma pessoa que eu já ouvi falar que esteve. Cristina Vale. Pronto, Cristina Vale já esteve lá, eu acho. exatamente. E eu tive lendo um pouco sobre essa comunidade, que é uma comunidade muito especial também. O pessoal foi para lá, para o meio do gelo, praticamente sem elementos de sobrevivência, e alguém lá teve comunicação lá com os anjos. Não era uma comunicação direta, mas era alguma coisa que os anjos deixavam instruções lá de como trabalhar. E olha, essa comunidade floresceu e hoje é um modelo lá e é uma coisa bonita. Talvez até Cristina possa até dar algum testemunho depois sobre essa questão. Muito bem. Os 4 elementos de nossos antepassados, terra, ar, água e fogo, têm especial destaque na alquimia e psicologia antiga e também na magia. O que a Igreja define como necromancia, os modernos crentes do espiritismo e evocação de espíritos desencarnados, é uma ciência conhecida desde remota antiguidade, difundida pela face do globo. Batista Porta, esse aqui é um italiano, douto filósofo italiano, rechaçou afirmações correntes de que magia seria superstição e feitiçaria em seu livro Magia Natural, afirmando que a luz astral age em simpatia com o ser humano e toda a natureza, aludindo à pedra filosofal e seu significado espiritual. A gente vê que todos esses grandes estudiosos, eles sempre falavam a mesma coisa, porque eles, naturalmente, eram clarividentes e tinham acesso a realidades que a sociedade da época nem pensava. Né? Em 1643, olha que coisa, isso aí é período medieval, né? Surgiu entre os místicos um monge, Padre Kircher. Vamos ver quem foi o Padre Kircher. Anastácio Kircher, sábio jesuíta alemão, nascido em 1602, escreveu numerosas obras, entre elas Édipus Egiptiacus, e foi autor de vários inventos, tais como o pantômetro e a lanterna mágica. Decifrava com extrema facilidade os hieróglifos egípcios e operou várias vezes a chamada palingenesia das plantas, isto é, fazia reviver uma planta seca, morta, queimada e reduzida a cinzas. Segundo atestam numerosas pessoas sérias e fidedignas,
e está detalhadamente numa compilação intitulada Anedotas da Medicina, publicada em 1766. Louis Figuier, em sua curiosa obra A Alquimia e os Alquimistas, procura dar uma explicação científica de tão notável fenômeno. Quer dizer, esse era o padre Kircher, que ensinou uma filosofia completa do magnetismo universal, incluindo vários tópicos tratados por Paracelso, mas afirmando a ideia de um único ímã universal, o Sol espiritual central, o Deus. Também registra um magnetismo mineral diferente do animal. Não reconhece o Sol como mantenedor de todo o potencial através de seus raios, que incidem diretamente em todas as coisas. Ou melhor, não, eu pequei aqui, mas reconhece o Sol como o mantenedor de todo o potencial através de seus raios, que incidem diretamente em todas as coisas. Segundo Kircher, todo sentimento da natureza humana resulta de mudança na condição magnética. Raiva, ciúme, amizade, amor e ódio são modificações na atmosfera magnética de cada ser em particular. O magnetismo do amor puro é a origem de todas as coisas criadas. Isso aí é bonito, né? O magnetismo do amor puro. Então, isso seria a qualificação aí dos de Han, né? Que são os construtores do mundo, né? A fim de exercer esse poder com objetivos benéficos, o homem precisa de 3 condições. Primeiro, nobreza de alma. Segundo, vontade forte e faculdade imaginativa. Terceiro, dispor de um paciente mais fraco que o magnetizador, do contrário, oferecerá resistência. Um homem assim, livre das tentações mundanas e da sensualidade, pode curar as doenças mais renitentes e adquirir uma visão clara e profética. Esses alquimistas, médicos do passado, eles estavam sempre fixados nessa questão de curar as doenças, porque naquele tempo a mortalidade era uma coisa absurda, né? E a senhora Helena Blavatsky considera que, no mundo ocidental, nas grandes metrópoles, a atmosfera em locais populosos não oferece boas condições para essas práticas, devido ao ar viciado pela fumaça das fábricas, dos motores, das locomotivas e dos barcos, e também, e especialmente, pelos miasmas dos vivos e dos mortos. Só no Oriente, nas vastidões inexploradas da África, o estudioso da psicologia da alma do mundo encontrará alimento abundante para a sua alma com fome de verdade. Paracelso também ensinou que 3 espíritos vivem e atuam no homem e que 3 mundos lançam seus raios sobre ele, mas todos 3 apenas como a imagem e o eco de um único princípio criador e unificador. O primeiro é o espírito dos elementos, corpo terrestre e força vital em seu estado bruto. O segundo, o espírito das estrelas, corpo sideral ou astral, a alma. Né? O terceiro, o espírito divino, algoeides. Estando nosso corpo humano de posse da matéria terrestre primeva, como Paracelso a chama, podemos aceitar facilmente a tendência da moderna pesquisa científica para encarar os processos da vida animal e vegetal como meramente físicos e químicos. Isso à luz da ciência comum, que ela não procura enxergar esses aspectos mais profundos, espirituais. Né? Mas a vida extrapola quaisquer conclusões simplistas. Aqui é o final
do que vai afirmar a senhora Blavatsky, que eu achei monumental. E o homem é um pequeno mundo, um microcosmo dentro do grande universo. Como um feto, está suspenso pelos seus três espíritos no ventre do macrocosmo. Enquanto seu corpo terrestre simpatiza perpetuamente com sua terra-mãe, sua alma astral vive em uníssono com a alma mundi sideral. Ele está nela e ela está nele, pois o elemento que permeia o mundo preenche todo o espaço e é o próprio espaço, sem margens e infinito. Quanto ao terceiro espírito, o divino, que vem a ser ele, senão um raio infinitesimal, uma das incontáveis radiações oriundas da causa suprema, a luz espiritual do mundo. Ela interroga a senhora Blavatsky, né? Essa é a trindade da natureza orgânica e inorgânica, o espiritual e o físico, que são três em um, e dos quais Próculo dizia. Vamos ver quem é Próculo aqui, que eu acho que eu fiz uma anotação. Aliás, está aqui. Próculo dizia. Foi ele próprio, escritor e filósofo místico grego, conhecido como comentador de Platão. Viveu no século V e morreu aos 75 anos de idade em Atenas, no ano de 485 depois de Cristo. Seu último fervoroso discípulo e prosélito, tradutor de suas obras, foi Thomas Taylor, de Norwich. Próculo estudou com Plutarco e Ciriano, a quem sucedeu na escola de Atenas. Foi tão douto nas ciências naturais quanto na teologia. Então, Próculo era um desses que se comunicavam com os anjos e com os espíritos planetários, né? Aí deixa eu ver aqui onde é que eu parei. E dos quais Próculo dizia: a primeira mônada é o Deus eterno, a segunda, a eternidade, e a terceira, o paradigma, ou padrão do universo. As três constituem a tríade inteligível. Tudo no universo visível é o eflúvio dessa tríade, e, por seu turno, uma tríade microcósmica. Movem-se num cortejo majestoso nos campos da eternidade, em volta do sol espiritual, assim como no sistema heliocêntrico, os corpos celestes giram em torno dos sóis visíveis. Eu achei extremamente poética essas afirmações acima da senhora Blavatsky. E agora uma pequena curiosidade à parte, que não tem nada a ver praticamente com o estudo aqui, pelo menos diretamente. Mas quando eu entrei na aeronáutica, isso nos idos de 1956, eu também acho que já estou ficando mais lá para o período medieval. Veja só, eu era recruta lá e eu não tinha residência lá no Rio. E, nesse caso, quando o expediente acabava, aí aqueles que não tinham residência ficavam lá, naqueles galpões lá, onde existiam as instalações, lá para o pessoal se abrigar e tudo mais, né? E também tinha vários colegas que, eventualmente, não moravam lá no Rio de Janeiro, ou vinham de outros estados, também ficavam. E, à noite, a gente se reunia ali, cada um contando histórias e fazendo habilidades, mas apareceu um camarada assim que me causou a maior admiração. E o nome dele, imagine, era Zoroastro. Era um colega nosso, um recruta como a gente, com 18 anos e tal. O nome Zoroastro de Souza. Agora, imagine a habilidade do Zoroastro. Ele sabia a técnica desse coisa do magnetismo, né? E tinha um paciente lá que o apelido dele era Mineiro. Esse paciente era, digamos assim, muito adequado, porque
bastava o Zoroastro pôr a mão assim na testa dele e dizer: você está dormindo. Na mesma hora, ele caía assim de lado, se não segurasse, ele se dizia que ele se batia no chão. Eu sei que o Zoroastro fazia N demonstrações com esse rapaz lá. E eles não se conheciam antes, não. Eram pessoas lá que estiveram ali naquela época e foi ali que se encontraram. Eu lamento muito não ter podido encontrar ou até manter uma amizade com esse Zoroastro, porque ele teria muito a assinar. Olha, ele fazia coisas que deixava todo mundo embasbacado. Uma delas, por exemplo, com esse paciente aí que ele hipnotizava assim rápido, ele dizia assim: você agora está transformado em pedra. Olha, a rigidez que o corpo desse mineirinho adquiriu é uma coisa impressionante, mas era uma rigidez mais do que cadavérica. Inclusive, nós tínhamos lá umas camas de lona e ferro, e o Zoroastro apoiou a nuca dele numa daquelas camas e apoiou os pés, os tornozelos na outra. E ele ficou completamente reto, como se realmente tivesse transformado em pedra. Foi um negócio. Zoroastro até mandou que alguém sentasse como se fosse um banco. Ninguém teve essa coragem, porque ficou com medo de acontecer um acidente. Agora, essas questões de clarividência, por exemplo, em outras sessões, Zoroastro hipnotizava, aí pegava lá um isqueiro, um negócio qualquer, e mandava alguém esconder o isqueiro lá num local impossível do mineirinho achar. Aí o Zoroastro dizia: agora você vai encontrar uma peça que foi escondida, pode se movimentar. Aí ele ia na hora, no lugar exato, e achava a peça. E fazia muitas outras coisas, escrevia coisas, aí ele dizia: eu quero que escreveu. Olha, eu sinceramente fiquei admirado e confesso que vi e me impressionei, principalmente o dia que ele falou que o rapaz tinha se transformado em pedra e o corpo dele apresentava uma rigidez quase de uma estátua. Foi uma coisa impressionante. Bem, meus irmãos, eu acho que já me alonguei demais e agora eu deixaria o espaço vago aí para a gente comentar alguma coisa mais. Estamos atentos.